Boa noite a todos. Como é bom estar de volta à igreja, aqui à comunidade, depois de quase 15 dias de férias. Sentimos saudades de estar com vocês, né? Então, é bom estarmos juntos novamente e é um privilégio poder compartilhar com vocês nessa noite a mensagem. Como a igreja sabe, o pastor Renato ele está de férias. E ele pediu para que eu pudesse, então, estar compartilhando com vocês a mensagem nesta noite. E hoje nós vamos falar, então, sobre uma comunidade de esperança. Essa mensagem eu compartilhei lá na Igreja Presbiteriana em Jaguariúna, a igreja a qual eu e a Sabrina somos membros. E foi um privilégio poder conversar com eles sobre esse tema, porque a igreja foi a nossa inspiração para esse tema. A primeira igreja batista em Botucatu. Então nós pudemos compartilhar tudo que está acontecendo aqui na igreja, o que nós como comunidade estamos vivendo aqui, nós pudemos levar para lá então e compartilhar um pouquinho das nossas experiências, falar de uma comunidade de esperança, um local onde pessoas se reúnem em torno de algo comum, para que as demais pessoas possam se achegar aqui e não serem julgadas, não serem oprimidas, porque o sacrifício já foi pago e o Evangelho é reconciliação, o Evangelho não é condenação. Então, a mensagem para essa noite é uma mensagem de incentivo à igreja para que vocês continuem no caminho que já tem trilhado em ser uma comunidade que faça a diferença aqui na cidade de Botucatu. O Neto vai estar me auxiliando nos slides, eu preparei a mensagem em PowerPoint. E quando a gente pensa numa comunidade de esperança, e quando a gente está falando de igreja, a gente acha que toda igreja é uma comunidade de esperança. Deveriam ser, né? Todas. Mas a realidade é que nem todas as igrejas são uma comunidade de esperança. Algumas oprimem as pessoas, algumas fazem com que as pessoas deixem de viver. E o que nós queremos anunciar é que o Evangelho, ele reconcilia as pessoas com Deus. Vai ensinar as pessoas agora a viver uma nova vida. Há um tempo atrás eu vi essa imagem lá na internet e coloca ali um Jesus maneiro, né? E eu creio que ele era bem descolado mesmo, porque as pessoas gostavam de estar com ele. Se ele não fosse, as pessoas não queriam estar perto, né? E traz a seguinte mensagem, né? O amor andou entre nós e o mundo não entendeu. Isso é uma dica para nós, né? Nós como igreja, para que a gente possa andar e as pessoas vejam o amor de Cristo em nós, porque nós, como igreja, somos o seu corpo, nós somos a igreja, nós estamos andando sobre a terra e o desejo de Deus é que a gente reflita esse amor para que as pessoas possam ser reconciliadas, então, com Ele. O problema é que nós corremos o risco de olharmos tanto para nós, a ponto de esquecermos a nossa identidade de cristão, mas também a nossa identidade de humanos, né, de pessoas. E não podemos esquecer, né, que somos cristãos, não podemos esquecer que somos humanos, seres criados à imagem e semelhança de Deus. Nós estamos no início do ano, né? 2017, e talvez o Renato já falou isso, talvez quem pregou semana passada tenha falado, mas no início de um novo ano todo mundo tem sonhos, todo mundo planeja seus sonhos, todo mundo, nem todo mundo, ou quase todos, pega lá um papel e começa a projetar
os planos para 2017, uma nova vida, eu não quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa, só que o que acontece é que nós apenas planejamos e a gente não coloca ali, nesses planos, que alguns sonhos não vão se realizar. Nós esquecemos disso. E muitos sonhos não vão se realizar porque há pedras no meio do caminho, pessoas vão morrer, sonhos vão ser destruídos. Até o momento que a gente vive hoje no nosso país, destrói sonhos, faz com que muitas pessoas acabam perdendo o desejo de viver. Mas nós, como uma comunidade de esperança, nós podemos ser a resposta para muitas pessoas que planejaram sonhos e vão ficar à deriva. E nós, entendendo que nós somos cristãos, nós somos humanos, e que se vivermos o amor, as pessoas vão nos reconhecer e vão entender quem Cristo é, essas pessoas vão poder ter esperança. E é isso que eu desejo compartilhar com vocês nesta noite. Amém? Nem toda igreja é uma comunidade de esperança, e isso não é novidade para ninguém. Eu me converti através de uma música dessa banda que fala sobre a criação. Eu estava em todo um dilema sobre a existência de Deus ou não, quem havia criado todas as coisas, e eu comprei um CD dessa banda chamada Catedral. Não sei se vocês conhecem essa banda, uma das primeiras bandas cristãs. E esses caras, eles entenderam que nem toda comunidade, nem toda igreja é uma comunidade de esperança, através de uma música que fala de um nordestino, um povo valente. E esse cara foi para o Rio de Janeiro, e quando ele chega lá, ele foi iludido pela cidade maravilhosa, ia ser bem recebido, e a fome bateu, e o desespero alcançou ele foi a uma igreja recorrer, e um homem falou para ele: que é, rapaz, você está de porra, está para lá, seu vagabundo, você pode trabalhar, em lugar de santos, você não pode entrar bêbado e não pode nem fumar. Quer saber mais? Vai dando fora rapidinho, que senão eu vou te expulsar. E a música continua falando que ele foi então para uma ponte, que ele ia cometer suicídio porque ele já não tinha mais esperança. Inacreditável, de forma inacreditável, passaram-se mais ou menos 10 anos, e essa banda anunciou que não queria mais apenas cantar músicas para o público gospel, não queria mais pertencer a uma igreja gospel. Adivinha o que as igrejas fizeram com essa banda? Praticamente mataram essas pessoas. As pessoas saíram quebrando seus CDs. Agora é do diabo, agora não canta mais música cristã. Então, mais ou menos em 97, alguém já tinha dito, né? Nem toda igreja é uma comunidade de esperança. E quando nós falamos de esperança, me vem à mente a pregação que o pastor Renato fez no Natal, onde ele diz que a pregação é: nasce o Deus da esperança. E ele trouxe então a definição de esperança do fervo esperançado do pedagogo Paulo Freire, um cara fantástico, né? Eu admiro porque eu sou educador e eu estudo o material dele. E ele escreve um livro chamado A Pedagogia da Esperança, em resposta a um livro que ele escreveu chamado A Pedagogia do Oprimido, onde as pessoas eram oprimidas porque não tinham educação, não sabiam ler, não sabiam escrever. Então as pessoas exploravam elas não tinham vez, não tinham esperança alguma. Eram simplesmente explorados, eram humilhados. E ele então, em resposta a tudo que ele viu, ele escreve agora um livro chamado A Pedagogia da Esperança, no sentido que a educação pode trazer esperanças para essas pessoas. E ele vai então definir a esperança no verbo esperançar,
contrapondo o esperar do jeito que nós entendemos, né? De ficar parado, esperando que as coisas vão melhorar. Para ele não. E ele vai dizer que esperançar é ir atrás, é se juntar, é não desistir. É ser capaz de recusar aquilo que apodrece a nossa capacidade e integridade. E quando eu li essa parte que ele coloca, né? Recusar aquilo que pode apodrecer a nossa capacidade e integridade, eu confesso que eu tomei um susto, né? E eu fiquei pensando, o que será que pode apodrecer a nossa integridade? E nós, como comunidade, como pessoas que vivem algo comum que é o Evangelho, o egoísmo, ele pode apodrecer a nossa integridade, a nossa fé ativa nas obras. Esperança é a capacidade de olhar e reagir àquilo que não aparece não ter saída. Por isso é diferente de esperar, né? Então é se juntar, é estar com as pessoas, é recusar tudo aquilo que apodrece a nossa integridade. Isso é ser uma comunidade de esperança. Quando eu olhei, ele era um cristão, né? E eu creio que ele se inspirou na Bíblia para escrever isso, né? Essa definição. E para aguçar mais um pouquinho, quando eu estava pensando em comunidade de esperança, eu refleti na seguinte questão: há várias comunidades de esperança pelo mundo, não é só a igreja. Todo conflito que os países árabes vivem hoje, e os países europeus abrindo suas fronteiras, para que as pessoas entrassem ali com as suas famílias e tivessem a esperança de um novo recomeço, esses países são comunidade de esperança, dando uma nova oportunidade. Quando eu leio sobre a pastoral da criança da Igreja Católica e tudo que essas pessoas fizeram e contribuíram para diminuir a desnutrição infantil e praticamente acabar com a mortalidade infantil no país, eles são uma comunidade de esperança. Quando nós olhamos para os Médicos Sem Fronteiras, está claro que eles também formam a comunidade de esperança, que vão aos lugares mais extremos, onde pessoas precisam de cuidados médicos. Mas há uma comunidade de esperança chamada Hope. Seria essa última foto aqui, tem uma mulher com a bacia segurando bananas. É uma missão americana. Eu não sei o nome da igreja, mas quando eu comecei a ler sobre essas pessoas, eu me apaixonei. Porque a ideia deles é investir em sonhos. Eles acreditam que as pessoas, todas são talentosas. Elas só precisam de um empurrãozinho para que elas possam florescer. E eles escreveram um livro chamado sobre florescer. O tema é florescer. Então eles vão descrever o que eles fazem. Sabe onde que essa comunidade está? Está no Haiti, país que foi praticamente destruído. Só que diferente das outras comunidades, que estão apenas rompendo barreiras físicas, além deles irem com a questão de suprir a necessidade das pessoas e investir nos seus sonhos, ajudar essas pessoas a crescerem, elas levam uma mensagem de esperança que é o Evangelho. Elas rompem com a barreira física e entram também no espaço espiritual, porque nós somos um todo. E nós, como comunidade da esperança, a gente precisa, entender que não é só o físico e não é apenas o espiritual, mas é um todo. E essa parte foi muito engraçado lá na igreja de Jaguariúna, Depois alguns amigos vieram perguntar sobre o que vocês têm feito, como que é essa experiência dos membros da igreja, dos médicos atenderem aqui e não cobrar nada, como é advogados atenderem assim, não cobrarem nada. Como é isso? Isso é esperança. Isso é uma comunidade que se importa com as pessoas, independente da profissão, mas querem servir
porque entendem que as pessoas precisam se relacionar, que Deus é um Deus de comunidade, não é um Deus sozinho, mas é um Deus que se relaciona. E o pastor Renato fala constantemente, né? Deus tem a ver com pessoas, e pessoas têm a ver com Deus. Isso então é ser uma comunidade de esperança. Para falar de esperança, a gente não pode deixar de falar de Cristo, porque Ele é a própria esperança. Toda vez que nós olhamos para o Evangelho, toda vez que nós vemos Cristo, em algum momento, Ele está falando de esperança. Quando Ele está com uma mulher adúltera, Ele está dando esperança para ela, né? Porque aquelas pessoas queriam apedrejá-la, mas Ele está ali. Então, quem não tiver o pecado, que atire a primeira pedra. Se levar esperança, né? Ele não está julgando, não está oprimindo as pessoas. Quando as pessoas estavam com fome, Ele dava o que comer. Isso é fantástico, né? Porque toda vez a gente olha para Cristo, Ele se assentava com as pessoas, Ele as alimentava, mas Ele também falava do amor do Pai, falava da graça. Não era apenas o material, não era o espiritual, mas era um todo, porque Ele sabia da necessidade das pessoas. O texto que nós vamos usar nesta noite é Atos 10. Você pode acompanhar na projeção, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você fique à vontade. E Atos é um livro que retrata bem a característica da igreja, né? Porque mostra o início dela e como que ela foi se desenvolvendo. Atos 10, de 1 a 15, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão, viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase, viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou pela segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. No versículo 46 a 48, e a seguir Pedro disse: pode alguém negar a água, impedindo que estes sejam batizados? E eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Vamos orar? Pai Santo, obrigado por esta noite, que o Senhor fala aos nossos corações, enche-nos de alegria, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. A princípio a gente olha para um texto como esse e a gente não consegue imaginar sobre nada relacionado à esperança, né? O que um texto desse tem a ver com esperança? Clarear algumas ideias
no texto. Quem é esse centurião romano? Quem é esse personagem que aparece? Cornélio, como romano, e a Bíblia deixa bem claro que ele adorava a Deus, o Deus de Israel, ele era temente. Só que como romano, como gentil, ele não podia entrar numa sinagoga. Os romanos, os judeus não se misturavam com os romanos, porque era um povo impuro. O Império Romano, quando conquistava um novo território, eles não proibiam as pessoas de terem a sua religião. Eles agrupavam, falavam, não, venha, traga os seus deuses, vamos nos ajuntar, né? Vamos compartilhar nossas ideias. Então, para o judeu, era impossível estar com essas pessoas, né? Era proibido. Então, Cornélio não podia estar com os judeus. Tanto é que ele morava numa cidade chamada Cesareia, em homenagem a César, porque os romanos não podiam estar na mesma cidade que eles. Então, esse é o primeiro personagem, né? Cornélio, um centurião, gentil, não judaizante, que adorava a Deus, mas não podia estar com a comunidade, com as pessoas numa sinagoga. Então, de repente, ele tem uma visão, e o anjo fala para ele, olha, Deus olhou para você, as suas esmolas, a sua adoração foi ouvida. E o que esse cara faz então? Ele manda um soldado e 2 servos ir falar com Pedro. E Pedro teve uma visão também. Só que Pedro tem uma visão diferente, né? Pedro tem uma visão agora de animais. Ele estava com fome. E a voz, aí no caso é Deus falando para ele, fala o quê? Olha, mata e coma. E Pedro, né, um judeu, ele fala que não vai matar, não vai comer nada impuro. A questão aí não é que os animais eram impuros, é que o judeu tinha toda uma forma de preparar a comida. Então, a ideia que ele está falando é, não vou comer nada que não seja preparado de acordo com os nossos costumes. E a voz continua insistindo, mata e come. Ele falou, não. Então, o que Deus fala para ele? Tudo que eu criei é puro. E tudo que Deus criou é puro, está fazendo alusão a quem? A esse centurião romano, para que Pedro agora tenha consciência de que Deus aceita todas as pessoas, e que essas pessoas agora vão passar a ter lugar na comunidade, na igreja que está nascendo. Algo interessante que o teólogo Justo Gonzalez coloca é que Pedro, ele vai para uma cidade onde Cornélio está, numa cidade chamada Jope, e o pai de Pedro chama Jonas. O profeta Jonas estava em Jope e ele teria que ir para Nínive, mas ele não foi. Mas dessa vez, se é coincidência ou não, quando esse teólogo escreve, nos traz algo à tona, né? De que o apóstolo Pedro escutou que Deus falou com ele, e ele não fugiu, mas ele vai até a cidade para tentar entender o porquê que o centurião o chama ali. Isso é o que está acontecendo então nesse texto. E quando nós olhamos então para a questão de ser uma comunidade de esperança, eu coloquei 3 pontos, e o primeiro ponto que eu quero discutir com vocês é que uma comunidade de esperança, ela não faz acepção de pessoas. Quando o apóstolo Pedro chega à casa desse centurião romano, e eles então começam a conversar, e ele fala da visão que ele teve, olha a reação que Pedro teve, isso em Atos 10, 34 e 35, então Pedro começou a falar, durante a conversa que eles estavam tendo, agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações,
aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Ser uma comunidade de esperança é não fazer acepção de pessoas. Eu não sei quanto de vocês já sofreram acepção. Quanto de vocês já foram renegados por humanos, de chegar num grupo e você não ter espaço? Mas é uma das piores dores que as pessoas podem sentir, é a acepção. É quando ela precisa falar com alguém, quando ela quer se relacionar com o seu próximo, com o humano, ela é negada. Essa dor é terrível. Se nós queremos ser uma comunidade de esperança, ou continuar a sendo, a comunidade não pode fazer exceção de pessoas. Não interessa quem seja, quem vai chegar aqui, mas a igreja, ela tal qual, ela tem que ser como um hospital, né? Onde as pessoas vão chegar mesmo, vão chegar ensanguentadas, e elas vão ser restauradas, porque vão conhecer o Evangelho, e vão estar prontas para socorrer as outras. É engraçado que não fazer exceção de pessoas, sabe quem são os nossos maiores exemplos de não fazer exceção de pessoas? São as crianças. As crianças são fantásticas, né? Chega qualquer pessoa ao seu redor e ela já começa a conversar. Não interessa se ela está tatuada, se ela usa brinco, se ela está toda vestida de preto, de branco ou de vermelho. As crianças não fazem acepção, né? Elas são nosso exemplo, né? De como é se relacionar com as pessoas e de não ter medo. Eu não estou falando que nós não devemos ter cuidado, é diferente. Estou falando que as crianças, elas sabem se relacionar, né? Elas podem encontrar uma criança que, por algum motivo, nasceu sem um braço, sem uma perna, ou nasceu sem um braço, uma perna. Ela vai arrumar algum jeito e vai brincar com essa criança. Porque não faz sentido para elas ter separação. Elas gostam de estar juntas, né? Nós também não devemos ter medo do que é diferente ao nosso convívio. Nós temos nossos preconceitos, né? Nós trazemos nossas marcas, nosso jeito de ser, e achamos que todo mundo é igual, que todo mundo vai nos ferir, todo mundo tem com os seus problemas, e a gente já começa a criar, então, a gente começa a fazer, então, acepção. Ainda relacionado ao não fazer a acepção de pessoas, Cristo é o exemplo vivo disso, né? Não importava quem eram as pessoas que se aproximavam dele, ele sempre estava pronto para escutar, então, essas pessoas. O ponto 2 é ser uma comunidade de esperança é aquela que anuncia Cristo. E eu fiquei pensando, né? Será que primeiro a comunidade de esperança ela tem que anunciar Cristo, ou é uma comunidade que não faz acepção de pessoas? Eu fiquei em dúvida e eu falei, não, para mim, para ser uma comunidade de esperança, em primeiro lugar, ela não pode fazer acepção de pessoas, porque se ela fizer acepção de pessoas, ela não tem como anunciar Cristo. Porque se ela fala que é uma comunidade de esperança, que anuncia Cristo, e se ela fizer acepção de pessoas, algo está errado. Significa que essa comunidade, que essa igreja não entendeu o Evangelho. E no meio, então, ali da conversa entre Cornélio e Pedro, o centurião romano fala para Pedro, conte-nos tudo, né? O Cornélio estava com a sua família e seus empregados, e ele fala, então, Pedro, conte-nos tudo o que você sabe sobre o Evangelho, conte-nos sobre o amor de Deus. E Pedro, então, ele vai narrar, Lucas narra, então, essa conversa, no versículo 36, vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos.
Ou seja, a mensagem do Evangelho já estava correndo por toda a região. E Pedro fala: vocês conhecem, vocês sabem o que aconteceu. Cristo foi crucificado por amor, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E essa então é a mensagem de esperança. A mensagem então de esperança, de reconciliar as pessoas com Deus. E as pessoas então, onde estão vivendo uma vida longe de Deus, de comportamentos que não faz sentido, que impede essas pessoas de viverem uma vida nova, elas então têm agora o que a gente chama de metanoia. Elas passam agora por um arrependimento, uma mudança de pensamento e entendem realmente o Evangelho faz sentido, traz esperança para essas pessoas. O Evangelho traz esperança. Pessoas que estão vivendo uma vida longe de Deus, de sofrimento, e quando entendem o Evangelho, e quando o Evangelho entra na vida dessas pessoas e causa transformação de vida, ele traz esperança, de vida nova, de reconciliar famílias, de reconciliar amigos, de planejar agora um futuro melhor com esperança, não em homens, mas esperança em Deus. Amém? E o último tópico que eu coloquei para discutirmos sobre uma comunidade de esperança é ser sensível à voz do Espírito Santo. A igreja, nesse momento de Atos, é uma igreja composta por judeus. É uma igreja ainda que acreditava que só eles eram dignos de conhecer as boas novas, de que eles não podiam se misturar com os gentios. Você imagina só, né? Como que foi essa história? Eles estão em Cesareia, Pedro vai com alguns amigos, e de repente a igreja que está em Jerusalém manda chamá-los e questionam: olha, o que vocês foram fazer lá na cidade de Cesareia, no meio dos romanos, ficar na casa deles, comer com eles, dormir ali um tempo? O que houve? Então Pedro narra todo o acontecimento ali em Atos 11, vai contar o que aconteceu, e ele narra todo o acontecimento, inclusive que essas pessoas foram batizadas, e que o Espírito então, ele desce sobre essas pessoas, enche a vida delas, e depois que ele narra todo esse acontecimento para a igreja que está em Jerusalém, a igreja então, ela olha a resposta. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. Uma comunidade de esperança, ela é sensível ao Espírito, né? Ela entende aquilo que Deus está fazendo, as pessoas vão se chegando e ela vai atender, ela vai cuidar. Ela observa a realidade que está ao seu redor. Ela não é só um prédio que está aqui, não sei, é Jardim Piabiru, né? Não é só um prédio que está aqui no Jardim Piabiru, né, com 4 paredes, que se reúne aos domingos, com a média de 100 pessoas. Não é só um prédio. Ela tem que observar a realidade ao seu redor. E a realidade que está ao nosso redor em Botucatu não é uma realidade boa. É uma realidade que há pessoas sofrendo, pessoas que estão sem esperança, pessoas que estão precisando não apenas romper com a barreira espiritual, mas romper também com a barreira física, né? Pessoas que precisam serem ajudadas, não só em questões materiais, mas questões espirituais. E nós podemos fazer isso, de que forma? Sendo sensível, observando quem está ao nosso redor. E nós somos humanos, nós somos pessoas, nós sabemos o que as pessoas querem. Nós sabemos disso, muito bem. Então, é necessário observar a nossa realidade ao redor, não só a realidade que está fora das 4 paredes, mas a realidade
do nosso grupo, nós temos problemas também. Nós temos necessidades. Nós podemos ajudar um ao outro. Entende que é a resposta de Deus para os que estão à sua volta. Isso para mim é fantástico, né? Nós entendemos, a linha de pensamento, mas uma comunidade de esperança, ela entende então que é a resposta de Deus para os que estão à sua volta. Às vezes as pessoas vêm e falam com a gente: olha, estou com tal problema. Você seja a resposta de Deus para ela. Não só orar, mas um abraço, um aperto de mão e vamos caminhar juntos. Você pode levar isso adiante. Então, observar a realidade ao redor, entender que a resposta é de Deus, isso é ser sensível ao Espírito, né? A voz do Espírito Santo. E eu coloquei para a gente estar refletindo e praticando. Estou chegando à parte final, para refletir e praticar, né? E nem toda igreja, então, é uma comunidade de esperança, deveria ser. Mas para ser uma comunidade de esperança, entende que não faz acepção de pessoas, anuncia Cristo, porque se não anunciar Cristo também não faz sentido, não é só questões materiais, mas é o espiritual também. É observar a realidade ao seu redor, né? Estar sensível à voz do Espírito. Então, para nós praticarmos e refletirmos aí durante a semana, a igreja é um hospital e tal qual deve estar pronta para socorrer. Isso para nós é um desafio, né? Porque eu sei que a gente gosta de sentar perto de pessoas que cheiram bem. Eu gosto de sentar pessoas que têm o mesmo nível intelectual que eu, que compartilham da mesma cultura. Nós gostamos disso como pessoas. Mas numa comunidade de esperança, desculpa, não pode mais existir isso, é um desafio para nós, né? Às vezes a gente acha que o nível intelectual, né? O cara não fala bem, o outro fala bem, isso não atrapalha, não atrapalha. Nós devemos ser, então, mais parecido com um hospital do que com um julgamento. Você compreende que somos a resposta de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor? Isso é uma reflexão para nós, diariamente, né? E tentar colocar isso em prática. E, por último, seja sensível à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas pedirão ajuda, inclusive eu e você. Sejamos uma comunidade de esperança. A minha alegria da Sabrina quando chegamos aqui na igreja é porque nós vimos isso. E a mensagem dessa noite é uma mensagem de incentivo a vocês. Continuem sendo essa comunidade de esperança. Continuem com projetos. Continuem levando esperança, né? Continue atendendo as pessoas com consultas médicas, jurídicas. Continue servindo com amor. Continue com cestas básicas, mandando lá para a creche rural. Continue deixando as portas abertas, porque Deus em Cristo Jesus, lá na cruz, estava reconciliando o mundo. E eu e você estávamos nesse plano, né? Nós fomos reconciliados com Deus. E acredito no Evangelho, acredito que ele transforma vidas. E me emocionei com o louvor, porque todas as músicas traziam essa entonação de que Jesus Cristo é a esperança. E nós podemos ser uma comunidade de esperança, fazer a diferença e estar de braços abertos, sendo sensíveis, não fazendo acepção e dizendo para as pessoas: nós somos a resposta de oração para você. Deus ama você e nós estamos aqui. Continuem sendo uma comunidade de esperança. E todos aqueles que chegarem a esse local vão aprender que o Evangelho é vida
é esperança. Amém? Espero que a mensagem ela possa ter sido entendida. E quando a gente olha para o texto de Atos, de imediato a gente não vê esperança nenhuma, mas a esperança é que aqueles que eram considerados impuros, Deus está chamando para si, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo aquele que não crê, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. O Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que reconcilia as pessoas com Deus. Amém?